Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento, São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá. Então, eu falei para vocês, né, no ano passado, eu dei uma aula procurando, né, explorar a simbologia, né, de algumas plantas que eram mencionadas na Sagrada Escritura, e as que são extremamente recorrentes, né, são a figueira e a videira, né, duas espécies que são bem diferentes do ponto de vista biológico. E é curioso como, né, Nosso Senhor e os profetas, enfim, em toda a Sagrada Escritura, na verdade, aparecem tantas vezes essas duas espécies nas simbologias. Então, para a gente retomar, eu fiquei basicamente, né, tratei basicamente das comparações que a gente podia fazer das plantas de maneira geral naquela última aula, né, comparando quais seriam as partes, os órgãos, né, das plantas, e como isso poderia ser comparado com a nossa vida, né, a nossa vida espiritual, né, a vida vegetal, né, teriam, digamos assim, certas bases comuns com a vida espiritual, né, de nutrição, de desenvolvimento, de crescimento, de resposta aos estímulos. E aí depois a gente falou da figueira, né? Então só para a gente relembrar, né? Os santos padres então sempre dizem, né, afirmam que a figueira é o símbolo da sinagoga. E por que isso é tão claro, né? Porque esse símbolo se aplica tão bem, né? Lembra-se que eu comentei com vocês que as raízes, né, de várias figueiras são raízes que aparecem fora do solo, né? Elas têm um sistema submerso, mas muitas vezes essas raízes estão expostas e muitas espécies de figueiras crescem das suas sementes a partir de um crescimento no tronco de outra árvore, né? Então, essas sementes caem no tronco de outra árvore, germinam sua pequena raiz, que alcança o solo, e a partir daí elas passam a desenvolver raízes secundárias que ficam expostas, né? E crescem como se fossem troncos, né, para baixo e estrangulam e matam essa planta que serviu de apoio, né, para o crescimento da figueira, né? As figueiras têm porte arbóreo, uma folhagem extremamente exuberante, as folhas são extremamente bonitas, né? E como a gente comentou, né, detalhadamente, exaustivamente naquela aula passada, eu comentei com vocês como o ciclo reprodutivo da figueira é um processo extremamente complexo, né? Imbricado, cheio de detalhes, com uma dependência impressionante de uma única espécie de vespa, e isso se estende para todos os tipos, né, de figueiras, elas se associam com vespas, e no caso do figo, né, comestível, esse figo que a gente costuma comer, o figo europeu, é de uma espécie, né, de vespa europeia. É aquele ciclo reprodutivo tão complicado que se dá dentro, né, de um fruto que é, na verdade, uma flor que é escondida, uma flor que é encerrada, né, precisa que a vespa penetre lá dentro, né, então lá para vocês relembrarem do que a gente tratou, faz com que o fruto fértil, aquele que foi polinizado pelas vespas, não é o fruto comestível, né, porque a vespinha, uma vez que ela chega lá, fecunda e se desenvolve dentro do fruto, ela acaba impedindo o desenvolvimento da parte carnosa desse fruto. Então, aquele fruto fértil, ele não é proveitoso para a gente, né? O fruto fértil da figueira, ele não vai ser o comestível, né? Aquele caprifigo, que é essencial para a sobrevivência da espécie, que é dado para as cabras, porque só serve para elas comerem, porque não é um fruto apetitoso. Já o fruto comestível, aquele fruto carnoso, aquele figo que é apreciado pela gente, ele exatamente vai ser o figo que não sofreu a fecundação, não vai ter
sementes, né? Ele se desenvolve através de estímulos hormonais de outro jeito e, portanto, ele não é fértil, né? E tudo isso dependendo de associação com uma única espécie, né, de vespa. E é curioso que, apesar dessa única associação da vespa, a vespa vai para lá, na verdade, para comer o figo, né, para destruir o figo. E porque os figos têm flores distintas, em alguns casos, isso ela não consegue fazer, ela não consegue destruir, mas aí é justamente o figo que não é fértil. Então, o que a gente pode explorar, né? Enfim, o que eu pensei, mas dadas essas bases biológicas, né, cada um pode até explorar cada vez mais, tá? Essas raízes estranguladoras, as raízes, os princípios, né, exatamente da antiga lei, se fixavam e matavam a planta da qual ela dependia para se sustentar, né? Então, todo esse apego, né, ao princípio, mas de um modo pouco sincero, sem produzir verdadeiras obras, sem ser uma coisa de fato sincera, simplesmente uma coisa externa, uma coisa exposta, essa raiz exposta, é exatamente, né, esse apego falso, né, da sinagoga, às leis, ao excesso de rito, sem produzir verdadeira sinceridade, sem caridade, né? Exatamente, essa folhagem exuberante, né, que as figueiras produzem, né? Os santos padres, inclusive, falam exatamente isso, né? São Tomás repete, né? São as muitas palavras e poucas obras, né? Resultado dessa pouca sinceridade do que, enfim, foi resultado, né? da história do povo judeu. E esse ciclo reprodutivo tão complexo, tão cheio de ter tantas etapas tão difíceis, dependendo de tanta coisa, ser exatamente esse rigorismo hipócrita, né, à lei, né? Tanto rigor com tantas coisas que, enfim, não são as mais importantes e tanta falta de amor, tanta pouca preocupação pela salvação, né, dos povos, né, o abandono da verdadeira lei, né? Então, quando eles produzem fruto fértil, ele não seria proveitoso, né? O fruto fértil da figueira, ele não é comestível pela gente, ele não pode ser aproveitado, né? Então essas obras não seriam proveitosas, enquanto que o fruto comestível é infértil, uma contradição, né? E essa associação com a vespa e mesmo todas as outras vespas que são parasitas, né, do figo, que vão para lá simplesmente para se aproveitar, se aproveitam sem produzir nenhum benefício para a figueira, seria então a aliança indigna com os outros povos, né, que os judeus fizeram ao longo da história. E aí, relembrando, né, as duas passagens, né, a parábola, né, da figueira que é transplantada, né, para a vinha, e a passagem real, né, de Nosso Senhor que vai tentar colher os frutos daquela figueira exuberante, aqueles figos, né, que seriam fora de época, mas que poderiam ser encontrados. A gente pode, então, com isso, pensar, né, Nosso Senhor vai tentar, assim, recuperar essa figueira, ele espera frutos dessa figueira, ele tenta recuperar o povo judeu, né? Então, por isso que ele vai transplantar a figueira para a vinha, né? Tentar trazer o povo judeu para a igreja, para que então na vinha, né, essa figueira produza frutos. Mas, infelizmente, na vinha, né, do Senhor, na igreja, esse povo não produz frutos, né? Ele foi, na verdade, ele, né, rejeitou essa busca, né, que Nosso Senhor fez. Então, Nosso Senhor tinha fome, Nosso Senhor tinha um desejo, e por isso que ele vai lá na figueira exuberante. Né? Ele vai na figueira exuberante já esperando, aqueles frutos já tinham que ter sido dados. Né? Os frutos que aparecem na figueira, que está com a folhagem vistosa, são frutos produzidos no ano anterior. Né? O ciclo de frutificação da videira é bastante complexo, né? Ela produz 3 vezes ao ano, por causa desse modo de reprodução distinto, e aí Nosso Senhor exatamente vai lá,
com fome, né, para buscar esses frutos e não acha, e aí por isso então que ele vai maldizer essa figueira. E ela seca até as raízes, né? Então, esse judaísmo, ele foi amaldiçoado. Agora as coisas vão ser, né, diferentes. No entanto, o dono da vinha, né, que manda arrancar aquela figueira, cortar fora, tirar ela da vinha, ele não faz isso porque o viticultor, Nosso Senhor, pede para que a figueira seja mantida mais um ano, para quando ele voltar outra vez, né, outra vinda de Nosso Senhor, esperar que ela produza frutos, né? Depois de cavar, depois de expor as raízes, depois de adubar. Então, nessa outra vinda de Nosso Senhor, a esperança da conversão, então, do povo judeu à igreja. E aí é impressionante a gente ver que vários profetas exatamente vão fazer essa alusão a essas duas espécies juntas. Né? Então, aqui é Jeremias, né, falando: como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Certamente os apanharei, diz o Senhor, que já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu. O que lhes deis passará deles, ou seja, aquilo tudo, né, que Deus deu para o povo judeu já será tirado deles, né? Vai ser transmitido para os outros povos, né? Exatamente para todos os gentios, né? Que esse é exatamente o que Nosso Senhor vem corrigir com a sua vinda. Então ele diz, certamente os apanharei, ou seja, né, ele vai cobrar isso que não foi feito, vai cobrar essa frutificação que não foi dada, porque nessa vinha que ele veio buscar, não tinha uvas, os figos também não estavam na figueira. Então vejam que agora, né, a gente consegue encontrar o paralelo das duas espécies, né, sendo esperadas. Então o paralelo entre as duas, como uma comparação com a sinagoga, que ela então, muitas vezes o povo judeu então vai ser comparado tanto com a vinha quanto com a figueira, e aí exatamente se aplica mais a figueira no caso da sinagoga. Em Oséias a gente também vê aqui, encontrei Israel como cachos de uvas no deserto, né? Então aquele povo dileto, aquele povo escolhido, aquele povo com qualidades tão grandes, né? No deserto, né, que foi exatamente onde o povo judeu foi tão sofrido, né, e estava lá como as caixas de uvas, como aquilo que era desejado. Viu seus pais como primeiros frutos da figueira. Esses primeiros frutos, né, exatamente aqueles frutos que aparecem quando a figueira vai, né, começar a brotar. Que aparecem no cimo dela, olha lá, né, na pontinha, né, na ponta da figueira. Então, de novo, a aplicação do povo judeu para as duas espécies. Mas eles foram ao templo de Belfejor, né, não sei como pronuncia isso daqui, né, mas é o deus lá do fogo, né, não sei. Afastaram-se de mim para se cobrirem de confusão e tornaram-se abomináveis como as coisas que amaram. Né? Então, isso, aquele povo tão desejado, tão amado, né, rejeitou a Nosso Senhor porque não praticou o que deveria. E então, a lamentação, né, por isso que se observa. Né? Ai de mim, porque tornei, isso aqui em Miqueias, né? Ai de mim, porque tornei-me como aquele que anda à procura de algum cacho no outono, depois de feita a vindima, ou seja, depois de retirada, né, as uvas, não se acha mais nada. Não achei sequer nenhum cacho para comer. Em vão desejou minha alma alguns figos temporãos. Né? Então, é muito interessante como em todos esses trechos, ao mesmo tempo está se aplicando, né? Está se usando a figueira e a videira simultaneamente, né? Em todas essas profecias. Né? E é isso que vai acontecer. A vinha, né, que deveria ser, né, o povo judeu, não vai produzir essas uvas, e
ela se comporta, então, muito mais como uma figueira, e como uma figueira, então, estéril, né? Esses figos temporãos, esses figos fora de época, são exatamente aqueles figos que Nosso Senhor foi buscar na figueira que ele vai mandar secar, aquela figueira das folhagens exuberantes. O figo temporão é isso, é o figo que está fora, mais ou menos, de época, né? Que ele frutificou, ele começou a se formar no ano anterior, né? Todas essas coincidências, né, que não são coincidências, né, mostram essa aplicação tão grande dessas verdades botânicas na Sagrada Escritura. E é uma pena, né, que a gente, com uma vida moderna tão, assim, pouco natural, né, tudo, nossa sociedade é tão pouco natural que a gente nem se dá conta de toda essa simbologia, porque não conhece mais nada dessas verdades, né, da natureza. E isso é uma coisa que a gente tem que sempre pensar, né? Tomar bastante cuidado, assim, que quanto a gente se distancia das verdades de Nosso Senhor que estão postas na criação, né? Porque essa vida nossa moderna é tão pouco natural que a gente vai esquecendo as verdades que estão postas na natureza por Deus, né? Então, por isso, a importância da meditação. E aí, mais uma vez, para a gente reafirmar essa dupla aplicação, né, da simbologia de Israel, a videira e a figueira, a gente vê de novo aqui em Oséias esse trecho aqui, né? Israel era uma vinha frondosa, que dava os frutos correspondentes. Quanto mais abundou em frutos, tanto mais multiplicou seus altares. A proporção da fertilidade da sua terra abundou em simulacros, né? Então, tanto mais esse povo tinha, né, capacidade, qualidades, tanto mais ele se corrompeu. Está dividido o seu coração, agora perecerão, né? Porque o nosso coração tem que ser só de Deus, só de Nosso Senhor. A partir do momento que, né, eles dividiram, né, o seu coração, as obras todas deles estavam, então, apodrecidas. Então, vamos agora pensar um pouco, né? Tratar um pouco das características da videira, para, da mesma forma, tentar, né, explorar essa simbologia, né, de como Israel, então, era essa vinha desejada. Então, eu vou ler aqui novamente, né, desculpem as leituras, uma passagem de novo, depois eu vou tratar um pouco para vocês das características da videira, né, do ponto de vista mesmo, né, enfim, botânico e agrícola, e aí depois a gente volta e tenta ver como isso está relacionado de novo com outras passagens da Sagrada Escritura, tá? E aí vocês mesmos podem também me ajudar, tá? Para isso ser explorado. Então diz aqui: o meu amado adquiriu uma vinha plantada numa colina fertilíssima, cercou-a de uma sebe, né, uma cerca viva, e tirou dela as pedras. Plantou-a de cepas escolhidas, edificou uma torre no meio. Construiu na mesma torre um lagar. Esperava que desse boas uvas, mas produziu labruscas. Né? Então, só lendo isso daqui, depois a gente vai retomar e ver qual o significado disso tudo, né? E como isso de fato é uma coisa profunda, considerando as características da videira. Né? Então, Nosso Senhor esperava que o povo judeu não fosse como uma figueira, ele devia ser exatamente essa vinha de Deus Pai. Uma vinha extremamente cuidada, né? Extremamente desejada, extremamente amada e que não deu frutos como uma vinha. Ele plantou uma vinha, vai plantar uma certa espécie, e assim como na criação Deus cria uma espécie que espera que dê frutos segundo a sua espécie,
não é o caso dessa vinha que degringolou, né? Que é Israel, que vai então não dar frutos conforme, né, o esperado. Então parece que, né, a coisa não deu certo. Então vamos ver como de fato isso é bastante coerente com as características da videira. Então, a uva, né, a parreira, ela pertence a um gênero, né? Então a gente classifica todas as espécies biológicas em grupamentos que a gente chama de gênero, e dentro desse gênero há várias espécies, né? Então, dentro de um gênero as espécies são muito parecidas, mas cada espécie é uma espécie. A videira, ela não é de porte arbóreo, ela não é uma árvore, né? Isso é já de começo uma característica bem interessante. Ela não tem um porte arbóreo, ela não vai ter a exuberância de uma árvore nunca, né? Ela é arbustiva, né? Ela é mais um arbusto do que uma árvore, né? Então ela nunca vai formar um tronco como uma árvore formará. No entanto, a videira, para ela ter um crescimento adequado, produtivo, ela precisa de um manejo intenso, né? Então, se a gente deixar uma videira ao seu crescimento aleatório, ela vai produzir uma folhagem extensa e vai crescer como se fosse uma super moita, né? Ela forma um arbustão e não tem nem de longe o aspecto da videira que a gente, né, imagina pelas plantações de vinho, né? Então, a videira, para ter essa estrutura para a formação dos cachos, né, e das uvas de modo produtivo, ela precisa ser altamente manejada, tá? Então, tem padrões, né, de condução dos ramos, né, da videira, né? Esse aqui é o que se estende mais, né, que é chamado de sistema de condução enlatada, que depende, né, da formação dessas estacas aqui, para que os ramos possam ser espalhados. Então, dá bastante trabalho de fazer, você tem a primeira coisa a ser feita, né, essa estrutura aqui, ou ela pode também ser conduzida através desse outro sistema, que eu esqueci o nome agora, que é um pouco mais vertical, né? Então, você faz esses cordões aqui verticais, como um em cima do outro, para espalhar os ramos. Desse modo, então, você consegue economizar um pouco mais de espaço, né? Esse modo aqui é, em geral, mais empregado, né? Você abre os ramos como se fosse num varal, né, de roupas. E esses dois, então, sistemas de condução têm que ser construídos, têm que ser montados, né, para que você consiga manejar a formação da videira para uva, né, para a formação da uva. Então, uma vez você planta a videira, né, ela vai crescer e logo que ela produzir aqui esse tronco, os seus ramos, né, vão se desenvolvendo, mas para eles ocuparem aquela estrutura, eles só vão conseguir fazer isso se você podar adequadamente. Então, para o crescimento adequado, vai ter um manejo intenso para que haja o balanço entre a formação de ramos vegetativos, ou seja, com suas folhas, e ramos produtivos, né? Então, lembrem-se na parte de revisão botânica da aula anterior, né? Num caule, então, há regiões não diferenciadas, né, na plantinha, que são chamadas gemas, né, onde tem umas célulazinhas lá que, pimba, crescem para o lado. Essas gemas laterais vão formar ramos. Esses ramos podem ser tanto os ramos vegetativos, ramos que vão dar flores, como ramos que deem folhas, né? Desculpa, eu troquei. Ramos vegetativos que deem só folhas ou ramos produtivos que deem flores e aí, consequentemente, frutos, né? Então, a condução dessas podas vai otimizar a formação de ramos produtivos sem que haja, com isso, também a falta dos ramos vegetativos, que são os que sustentam, né, a planta por causa da fotossíntese, né? Frutos não fazem fotossíntese
que é o modo da planta se alimentar, e as folhas fazem. Mas se só tiver folhas, não tem as flores, né? Então, para formar esse modo aqui de crescer das videiras, não sei se vocês estão vendo bem aí a foto, né? Mas tem aqui os tronquinhos e elas crescendo para o lado. Isso exige um cuidado intenso e permanente, né? Então, os viticultores, eles têm trabalho para o ano inteiro, não há descanso numa vinha. Numa vinha não tem nenhum período em que se deixe de trabalhar. Então, é trabalho para o ano inteiro. E aí, normalmente, isso vai ter um trabalho... Tem, claro, obviamente, atualmente, muitas máquinas, né, podem substituir uma parte, mas a parte essencial, que é a parte de poda, ela é exclusivamente manual. Essa poda, então, é que vai determinar a formação adequada, né, da videira. Existem vários tipos de podas, e dentre essas podas há uma técnica extremamente difícil de ser aplicada, tá? A poda de formação é exatamente a poda que vai dar a estrutura inicial, né? Uma vez você planta a videira, não é que ela viu lá aquela cordinha, ela vai seguir. Simplesmente ela pode seguir aquela cordinha o ramo inteiro para lá. E aí você tem um monte de folha, uma em cima da outra, ela se abre toda e ela aproveita pouco essa estrutura que você teve um trabalhão de montar. Ela não vai naturalmente ocupar esse espaço todo que você distribuiu, né, no seu terreno. Não. A poda de formação, né, vai consistir exatamente em pegar esse tronco principal e saber dividi-lo em braços. Tem vários jeitos de fazer. E aí o jeito de fazer vai depender da experiência do viticultor. Essa poda então de estrutura é a poda inicial, né? Que é fundamental. Se não for bem feita, não adianta fazer nada do resto, né? A poda de estrutura vai ser conforme o tipo de estrutura que você montou para essa videira se desenvolver. Aí demora anos. Eu não me lembro o tempo de crescimento da videira. Ângelo, quanto tempo demorou sua videirinha para crescer? Não fazer a formação dela completa 3 anos. Então. Para fazer essa, mais ou menos, eu não entendo muito, mas o que... Não, eu muito menos. Tá me parecendo que é isso que você tá, essa parte que você está fazendo, de estruturação. Acho que é isso aí, faz sentido. Os ramos onde eu queria para depois sair os galhos, foram 3 anos de crescimento. Então pronto, me parece que é isso aí também. Certo? Então, esse período inicial de crescimento dela, tá? Feita a poda de estrutura, né? Aí sim você vai poder começar a realizar a poda de frutificação. E a poda de frutificação é a parte mais difícil de fazer. Muitas vezes vai dar, mesmo você não fazendo a poda direito, vai dar. Mas a qualidade da uva vai depender extremamente, assim, profundamente de como foi feita essa poda, né? Então, do ponto de vista, assim, lá na parreirinha lá do Ângelo que ele está fazendo em casa, é um pezinho só. Mas você imagina um terreno enorme, né? A quantidade de trabalhadores que tem que estar lá. Então, se essa poda de frutificação não for bem feita e comprometer a produção da tua uva, né, você perde toda aquela colheita seguinte, dependendo da finalidade para que vai ser essa uva, né? Que é outro ponto que a gente vai ter que considerar. Então, a poda de produção é essa poda que vai escolher os ramos adequados para virarem ramos produtivos, né? Ramos que vão dar flores e frutos. A poda de renovação é uma poda exatamente para que você tire ramos doentes, ramos que não estão produzindo mais, né? Ramos que estão atrapalhando outros ramos. Nessa linha não tem a ver com a poda de frutificação especificamente, mas é uma poda de manejo. E a poda verde, né? Que está fora também do período de produção, mas que exatamente você precisa equilibrar a vegetação, né? A vegetação vai funcionar que nem um telhado, né? A luminosidade para videira é um dos fatores mais importantes para a sua produção.
Não só porque, obviamente, a planta depende de luz, isso é óbvio, mas não é só por isso. É porque se as folhas se sobrepõem muito, e se as folhas se sobrepõem muito sobre os frutos, você vai alterar a umidade. E essa umidade pode comprometer toda uma produção. E é por isso que a poda de frutificação é um processo tão importante. Os ramos têm que estar dispostos de maneira tal que todos recebam luz, inclusive os produtivos. Porque se aqueles cachos de uvas ficarem extremamente umidificados, eles vão apodrecer, eles vão fungar. Né? Então, o modo como esses ramos têm que estar espalhados é crucial. Diga, Marcelo. Exatamente, isso é outra coisa. Né? Você, quanto mais a uva, obviamente, veja como é um balanço assim, extremamente fino, extremamente delicado. Nem ela pode ficar sem ter umidade, nem ela pode ressecar. Né? Se você secar a uva, ela seca, acabou, não tem mais o que fazer. Né? Foi embora, ela vai apodrecer. Mas se tiver umidade demais, ela também apodrece e fica aguada. Se ela não apodrecer, ela vai ficar aguada. Então tem que ter uma quantidade de luminosidade que tire um pouco o excesso de água dessa uva para concentrar os açúcares e dar uma uva de melhor qualidade. E, ao mesmo tempo, não permitir que ela resseque. Você não quer produzir, uva passa. Tá? Então, o manejo disso é uma coisa tremenda. E para completar a complexidade, talvez quem esteja lá na videira ache que eu estou exagerando, mas quando uma pessoa, enfim, assim, ignorante no assunto, olha, você fala, meu Deus, estou fora, eu nunca vou plantar uma vinha na vida. Quando você vê, então, a estrutura da videira, isso aqui é só um esquema. É tão complexo a formação dos ramos que você vai pensar, tá, eu vou tirar o que daqui? É um monte de pau seco. Você não sabe de onde tirar. Então, conhecer detalhadamente e especificamente, né, e com intimidade a espécie é que vai determinar a qualidade dessa poda. Né? Então, você vai ter aquela planta que está, né, com a sua raiz lá no solo, formada, os seus braços, que é exatamente aquilo que foi formado pela poda de estrutura, né, quem deu a estrutura da videira, e aí depois desse braço vão ser produzidos esses ramos. Né? E aí é a partir desses ramos que a gente vai ter, então, as gemas, né? Então, nas varas a gente vai ter várias gemas, e vai ser a seleção desses ramos que vai te produzir os sarmentos, que serão os ramos produtivos, tá? Por que se cortam os ramos e muitas vezes só se deixa um ramo? Para você concentrar a condução da seiva para aquele ramo. Mas esse você está falando dos laterais, né? Não, ou esse braço aqui? Não, esses fininhos? Não, só... Esse aqui? Não o braço, esse que saiu do braço, que se chama de ramo. Sim, então, para exatamente concentrar a condução da seiva. Mas isso, André, você olha isso aqui, você consegue enxergar essa imagem? Você consegue ver a foto? Nos parreirais lá da Europa, a gente vê bem, fica um só. Não, fica um só porque ele já foi podado. Então, mas quando você for podar, você vai ver isso aqui. Você vai falar, tá, eu vou tirar o quê aí? Da onde? É uma coisa extremamente difícil, entendeu? E aí eu tava lá vendo uns cursos, né, de poda lá, e o fulano faz com uma habilidade, fala, não, você tira isso daqui, é claro que isso aqui não dá, não, quer tirar isso? Não, pode tirar também. É uma coisa assim que depende exatamente da intimidade dele com o negócio. Você fala assim, tá, isso aqui, o que eu faço? Para mim isso aqui toca um bando de graveto, né? Toca fogo, não tem mais o que fazer. É impressionante. Você está falando uma coisa que, assim, que eu nunca pensei. Eu fiz lá meio que... Então, é isso que eu quero dizer. Você fazer lá meio que, sai, dá certo. Só que aí você não sabe a qualidade, de como você está alterando a qualidade da uva. Como isso é determinante para a qualidade da uva. O jeito que aquele ramo vai, então o fulano escolhe, ele fala assim, não. E não só ele corta, mas como ele corta e puxa para cá, e amarra ali, e sobe, não sei o quê, porque ele já está prevendo que para
que um braço deve ir para um lado, outro braço deve ir para o outro, um ramo vai para ali, um ramo vai para cá, para ele expor e ocupar esse dossel, essa estrutura que ele armou. O que você está me dizendo é o seguinte, que sair um cacho de uva na minha parreira é um milagre. Mas, tô vendo isso, cara. Mas assim, o que... Não, porque é planta, e planta, ó, vai que dá, entendeu? Mas você, provavelmente, não está controlando a qualidade daquela tua uva. Por mais docinha que ela seja, você não sabe os compostos que estão lá dentro. Isso, e se ela serve para vinho, que é isso que importa. Porque tem uvas muito boas que não servem para dar vinho. Então... Inclusive a quantidade de cachos, alguns são desprezados também. Sim, porque já se sabe, esse daqui não vai servir. Eles já escolhem, eles sabem olhar o negócio e falar, não, isso aqui não serve, né? Na hora da vindima, eles vão saber fazer isso daqui. Então, vejam, e é manual, totalmente, né, manual. Isso aqui depende das pessoas saberem, né, e ser bem feito. E o instrumento adequado, né? A poda, não adianta ela arrancar um negócio de uma vez. Tem que ser com a tesoura de poda. Tem um instrumento adequado. Você pode matar uma videira inteira porque usou uma faca, ao invés de usar a tesoura de poda. Existe o jeito de cortar, né? Existe um ângulo para o corte, porque uma vez que você está cortando, você está expondo o sistema interno da planta a um monte de patógeno. A umidade, os fungos, parasitas, né, que entram lá e podem matar a videira inteira. Então é isso aqui, né? Imagina, isso aqui é um esquema para explicar a poda. Você olha e você fala assim, como é que vai, né? É uma coisa bem difícil, né? Um monte de ramos e ele ia escolher e saber dizer que gemas ele vai deixar, para onde que vai direcionar, né? Aqui, de novo, né? Ele conta, né? Vai contar o número de gemas, ele consegue escolher quais são os locais que ele vai cortar por causa da distância, então eles vão lá, medem, então tem uma série de detalhes para ser feito que depende do quê? Desse conhecimento íntimo, com uma espécie desse convívio de fato com ela, essa coisa que é, de fato, transmitida, né? Então aqui ele fazendo, tá vendo? Ele vai lá, vê a distância e escolhe um certo que vai ter que ser tirado. Muito bem, então essa poda de frutificação é feita exatamente nesse período, né, que a parreira parece que está morta, né? Ela está dormente e, na verdade, o que acontece? É nesse período aqui de inverno, né, que ela vai perder todas as folhas, esse é o comportamento da videira, ela perde todas as folhas e fica dormente, né, durante todo o inverno. Quando o inverno está para acabar, né, e tem um certo aumento da temperatura, um pouquinho, alguns graus, é o sinal ambiental para a videira voltar à atividade. Então, as suas raízes começam a absorver a seiva do solo e começam exatamente a sugar a água e os nutrientes para reativar o metabolismo e se preparar, então, para a nova produção, né? Para a formação dos ramos. E é nessa hora, então, que é feita a poda de frutificação. Então, além de tudo, tem que escolher o momento certo. Não é só o jeito de cortar, mas é a hora certa. Se a poda for feita precocemente, não vão nascer os ramos, porque você está ainda danando, né? Enfim, sensibilizando ainda mais aquela planta que está paradinha, sem gastar energia nenhuma, né? Então, é como se a pessoa estivesse lá parada e você vai lá e tira uma coisa dela, né? Não pode. Isso aqui, a hora de fazer a poda é uma hora extremamente precisa. Então, tem um período correto de fazer a poda. E quando a gente vai saber que a poda foi feita no momento correto? Porque aí, depois de você podar, é produzido o chamado choro, né, da videira. Quando, então, exatamente, as raízes lá embaixo estão ativas, estão absorvendo a seiva e estão conduzindo essa seiva para cima. E é esse excesso de seiva nessa raiz que já está, né, dando lá o seu ritmo para iniciar a próxima estação, sugam tanta seiva que o excedente é eliminado por esses pontos onde foi feita a poda, né? Então, os caninhos lá, os vasos, né, condutores de seiva que foram cortados, eles vão perdendo esse excesso
de seiva, mostrando, olha, né, fez a poda na hora certinha, né, o chamado choro da videira. Então, tá, papais e mamães, quando as crianças chorarem quando vocês fizerem a poda, é sinal que deu certo, entendeu? A correção, né? Então, esse choro não é nada prejudicial, né? Para criança, não estou falando para videira especificamente aqui. Esse choro é sinal de que você acertou na hora da poda, ela está ativa, ela já está preparada, você podou certo. E agora essa seiva, ao invés de ir para aquele ramo que você tirou, que era um ramo ruim, né? Tá, vai para o ramo certo e vai, ó, desenvolver essa geminha aqui que você escolheu, tá? Então, as gemas que foram deixadas vão concentrar. Então, por isso que às vezes é tirado de tudo. Vai depender da variedade de uva. Às vezes esse que você viu, que arrancava tudo e deixava, né? Exatamente, um tipo de uva que ele quer que concentre mais, enfim. Em outra região deixavam 2, às vezes 3. Então, isso é um negócio assim, tem várias técnicas, né? E vários jeitos de fazer e tem que saber fazer. Né? Tem que saber fazer. E o saber fazer depende de conhecer aquela variedade, conhecer aquele jeito, vai depender do solo, né? Da altitude, da questão da umidade. Então, todos esses detalhes estão em conjuntos. Então, como é preciso? Como é necessário? Como é que vai acertar para fazer? Conhecendo, né? Conhecendo bem aquela espécie, examinando bem, não aquela espécie, né? Aquela variedade e, sobretudo, o local onde ela está, né? Então, esse ambiente onde ela está e a variedade daquela uva e a finalidade para que ela está sendo plantada é que vão determinar a forma da poda, né? Então, tem uma série de técnicas básicas, técnicas comuns, mas o procedimento exato e específico vai depender de cada um. Então, você vai ter, então, no ramo isso, né? No ramo você tem essas gemas que eu falei para vocês na aula anterior, né? Que eu expliquei que são essas gemas que vão exatamente poder produzir os ramos. Então, é feita a poda exatamente depois, né? No ponto próximo a essa gema, para exatamente através do estímulo hormonal, bem como, né? De uma concentração da seiva, essa gema lateral desenvolver. Então, essa gema lateral vai desenvolvendo, né? Vai crescendo. Mas essa gema lateral também pode produzir ramos vegetativos, podem produzir as flores, as folhas, né? Ao invés das flores. E aí que você vai estar fazendo também a outra poda vegetativa, né? Arranca esse raminho que não ia dar flor, né? Ia dar só folha. Então, vai lá e poda também. E, ao contrário da figueira, a flor da parreira é uma flor extremamente simples, né? É uma flor minúscula também, mas ela não é encerrada, né? É uma flor exposta, tá? E que tem uma polinização muito fácil, né? A polinização dela não depende desse manejo, não precisa transferir fruto, caprifigo de lá para cá para vir às vezes, não, é o viticultor não precisa, né, interferir nessa parte reprodutiva, né? Então, uma vez as florezinhas se desenvolvam, né, e se fecundem, elas vão então formar frutos, né? Ela é tão pequenininha a flor que parece que não dá nem para distinguir direito, né? Entre a florzinha e quando já está formando o frutinho, né? Essas bagas, então, vão acumulando os nutrientes e formando, então, o cacho de uva. Aqui mais em detalhes, né? A florzinha minúscula, né? Então, é uma inflorescência, né? Um conjunto de flores num único ramo, né? A flor, então, é fecundada e o ováriozinho, né, vai desenvolvendo. Então, aqui está esquematizado como vai crescendo a florzinha até formar a uvinha, todas num cacho só. E aí, vai, depois de formar essa infrutescência, né, que é o cacho de uva, ela, exatamente por causa dessas todas as condições ambientais, do sol, da mudança de temperatura, etc., ela vai amadurecendo e vários compostos vão, né, se formando dentro da uva, tá? E
até que ela alcança o ponto de colheita, né? E exatamente vai ser a distribuição desse dossel, de como ele está, né, montado naquela estrutura que eu mostrei para vocês, e como essas uvas estão expostas ao sol, que vai determinar a qualidade dessa uva, né? E quando chegar no ponto de colheita, as uvas são colhidas manualmente, né? Esse processo que é feito, né, há tanto e tanto tempo, são levadas, né, para os lagares, né, que é exatamente o local onde essa uva vai ser macerada e sofrer, então, o processo de fermentação, né? Então, um lagar é propriamente a estrutura onde a uva é macerada, né? Onde ela vai separar a polpa da casca, né? Esse processo durante muito tempo era feito pelas próprias pessoas que pisoteavam, então, esses bagos, né? Essas uvas, esses cachos, e hoje em larga escala é feito em recipientes gigantescos, né? Num processo mecânico, mas há ainda locais que fazem artesanalmente isso, né? Então, os lagares antes eram cavados diretamente, né, no solo, né? Então, a uva era jogada lá, era pisoteada, embaixo, né, tem um buraco onde vai escorrendo esse suco para ele poder sofrer o mosto, né, para sofrer a fermentação, e as cascas e os bagos vão sendo separados, tá? Essa fermentação que acontece, então, do mosto, ela tem que ser bem controlada em termos de temperatura, mas quem a realiza, né, são leveduras que estão presentes na própria casca da uva, né? Então, hoje em dia, né, do ponto de vista assim, industrial da vinicultura, eles escolhem, né, variedades de levedura certinha, não sei o que, pode se acrescentar. Mas em muitas vinícolas esse processo ainda é feito usando as leveduras, né, os funguinhos que vão se desenvolver na própria casca da uva, né? Então, veja bem, esse fruto para produzir o vinho, ele precisa ser macerado. E ele tem que usar essas coisas, né, esses micro-organismos que vão, né, transformar o conteúdo da polpa, né? Vão processar quimicamente os compostos que estão lá. E aí, essa variedade de leveduras que estão na casquinha que vai dar as diferenças, né, entre um vinho ou outro, né? São várias cepas distintas, são diferentes populações de fungos que estão aí e que podem fazer fermentação mais ou menos rápida, né? Conseguir fermentar, quebrar certos compostos que outros não conseguem quebrar, e isso que dá variedade dos tipos, né, de vinho. Obviamente, o tipo de uva e o tipo de uva associado com essa flora, né, com essa população, essa comunidade, digamos assim, de fungos que estão na casca. Diga. O terroir está ligado também ao tipo de... Não me fale, eu não entendo nada de vinho, eu só tomo, aprecio, mas de que é... cada região deve... Isso, com certeza, né? Então, tem lugares, inclusive, porque veja bem, na maioria das vezes a fermentação é feita por leveduras, né, que são fungos microscópicos. Veja, leveduras são fungos microscópicos, são coisas minúsculas, a gente não vê, tá? Nessa coisinha aí por fora. Mas, em alguns casos, tem certos vinhos que são produzidos a partir de fungos mesmo, fungos que poderiam levar ao apodrecimento da uva, né? Então, um fungo parasita, ele vai lá, atinge o fruto e apodrece, destrói o fruto. Não dá para você usar mais, ele está fungado, não tem como usar. A levedura não, ela fica na casquinha e ela não destrói a uva, ela só consegue processar os compostos depois que você abre a casca, né? Mas tem certos vinhos que vão
ser produzidos através de fungos parasitas também, né? Se conseguir controlar, ele não apodrecer, ele tiver um controle tal que ele nem cresça tanto, mas esteja presente, consegue então produzir. É um vinho lá super caro que é produzido através desse, você sabe, Marcelo? É o Sauternes. Eles têm um outro também, que tem o nome, que ele tem até o nome da variedade do fungo, que é O mais famoso é o Sauternes, que é o fungo Botrytis. Isso, esse daí mesmo, tá? Então, esse fungo faria o apodrecimento. Ele normalmente é uma praga, ele tem que ser tirado. Mas em certas regiões, ele não consegue crescer tanto. E aí ele se desenvolve sobre as uvas sem apodrecê-las. E aí, se você consegue aproveitá-lo para fermentação, ele fermenta de modo especial, né? Então, produzindo um vinho diferente, de melhor qualidade. Marina, eu falei uma coisa aqui pro Mel, mas aí eu fiquei em dúvida. Essa aparência da uva de meio fosca, assim, é justamente uma parece, né, eu tô imaginando que seja a tal da levedura, porque é Sim. uma espécie de Isso. uma poeirinha que fica em volta dela, se você passa a mão, ela é brilhante. Exatamente. Por dentro. Isso é a levedura? Sim, tá lá. Agora, não posso garantir para você que a poeirinha que você pega lá na uva do supermercado seja só a levedura, né? Porque eles colocam lá um monte de coisas para conservar, né? Mas ela tá lá. Porque nas primeiras vezes que eu tive o fruto, quando elas ficaram assim, opacas, eu falei, puxa, ela Vai apodrecer. vai estragar, né? Não, deu é certo. natural. Mas aí eu percebi que isso é natural dela. Isso. Agora, quando fica o fungo amarelado, aí eu já sei que é o fungo que é patógeno, que é uma exatamente, doença. Quando ela não teve o sol suficiente, Isso. ela fica muito escondida. Fica muito Às vezes úmida, ela fica exatamente. além das folhas e eu nem vi que tinha um cacho lá. Então essas aí ficam amareladas e é um outro tipo de fungo. Então, é uma coisa assim que tem que ter muito manejo. Tem que estar sempre lá, né, para olhar. E aí, por isso que aquela parte da poda vegetativa é tão importante. E aí, o que vai acontecer? A qualidade do vinho, muitas vezes, aí, Marcelo, você me ajuda aí. A fermentação, normalmente, é a fermentação alcoólica, né? A fermentação que vão lá as leveduras, pegam a glicose, a frutose da uva e convertem em etanol, né? E eliminam o gás carbônico, tá? Essa é a fermentação clássica. Mas a qualidade do vinho muitas vezes vai depender de um outro tipo de fermentação. E por isso que é determinante a população de leveduras que está fermentando o mosto, né? Então, vai ser a quantidade de ácido málico, né, convertida através da fermentação lática, que é a fermentação que produz o iogurte, né? O iogurte a gente faz com a fermentação lática, mas não a partir do ácido málico, né? Esse ácido aí que vai estar nas uvas é convertido em ácido lático e vai dar, né, um azedinho diferente, né, ao vinho, né? E aí vai ser o balanço nessa população de leveduras que vão estar lá, que vai dar toda, né, a complexidade dos tipos de vinhos. Certo? Então, vejam que para produção do vinho, né, uma série, né, de etapas é necessária e o que é bem interessante, toda essa parte de cultivo dela depende dessa interação tão próxima com o viticultor, né? É uma coisa que tem que ser manual. E não há descanso, né? Então, o que os viticultores falam sempre, numa vinha não há descanso, tem trabalho para o ano inteiro. Então, né, se a gente quer produzir vinhas de qualidade, não esperem descanso, né? Tá? Então, né, papais, mamães, professores, pode não pedir períodos de descanso, mas não tem como, né? Não há descanso, é um trabalho contínuo o ano inteiro, um trabalho intenso que depende desse conhecimento próximo da variedade e do ambiente. Agora, tem uma coisa bastante interessante, é que você pode fazer todo o manejo correto, a tua vinha produzir super bem, né? Ficar você fazer uma colheita
excelente, mas não significa que uma grande quantidade, né, de uvas tão bonitas, tão vistosas, vão dar um vinho de qualidade. O vinho vai depender dessa parte fermentativa. Mas não só isso, vai depender da variedade da uva. Nem toda uva produz vinho. Nós temos, então, a espécie Vitis vinifera, né, que é a uva europeia, que é a uva que, de fato, produz o vinho bom, o vinho de qualidade, o mosto que consegue ser fermentado adequadamente. E a gente tem a Vitis chamada Vitis lambrusca. A Vitis lambrusca produz uvas excelentes, uvas muito apetitosas, muito doces, mas que não fermentam adequadamente. E aí produzem o vinho chamado lambrusco, né? Que parece mais um refrigerantezinho, né? Assim, ele é doce e gasoso, não é um vinho bom, não tem essa complexidade que os vinhos que vão sofrer a fermentação adequada vão produzir. A Vitis lambrusca Então, quando a gente fala esse nome lambrusco, na verdade, é essa variedade americana, né? Então, uma variedade que cresce aqui, que recebeu esse nome lambrusco. Na verdade, essa variedade foi conhecida, né, depois e recebeu o nome lambrusco exatamente porque ela não produz o vinho adequado, né? Ela não produz o mosto adequado, só serve para suco e para comer o próprio fruto, né? Só a Vitis vinifera, nas suas várias variedades, né, que tem aqueles nomes todos lá, é que vão conseguir sofrer fermentação de modo adequado. Então, não é porque deu a uva que o vinho vai ser produzido, né? Então, a Vitis lambrusca, ela tem uma estrutura de fruto diferente em relação à Vitis vinifera, né? Então, não consegue produzir vinho, só serve para suco, tá? E aí, o que acontece? Tem um problema, né? E que é extremamente comum na parte de produção agrícola, né? A Vitis vinifera, que produz um vinho, que produz uma uva de tão boa qualidade, que consegue, então, se for adequadamente manejada, e que consegue, então, se sofrer a fermentação também de modo controlado, produzir uma bebida tão apreciada, tão complexa, né? Então, de tanta qualidade como o vinho, ela tem um sistema radicular muito sensível. Então, ela não consegue ser muito produtiva, né? Então, ela é extremamente sensível, apesar de ela ser muito boa, de ser de muita qualidade, ela é muito sensível às pragas. E, na verdade, acho que no século XIX ou XVIII, a Europa sofreu uma queda absurda na produtividade de vinho, porque ela foi atacada praticamente dizimada por essa praguinha aqui, que é a filoxera, que é uma cigarrinha, e que destrói o sistema radicular da vinha, da Vitis vinifera, mas não da Vitis lambrusca, né? A labrusca ou lambrusca, dando o mesmo, ela é resistente. Então, os viticultores todos começaram a desenvolver processos de enxertia para conseguir fazer com que a Vitis vinifera continuasse podendo ser produzida, né? Então, o sistema radicular dela simplesmente não é mais utilizado, não é mais empregado. Então, o que é necessário fazer, né? É preciso aplicar em enxertia. A enxertia consiste em você produzir uma planta, né? E de uma variedade que tenha, então, o sistema radicular forte, resistente, e cortar essa planta, retirando dela a sua parte vegetativa, né? A sua parte aérea, a gente chama, deixando uma base, né, que a gente chama de cavalo, que vai se afundar na terra, e se faz um vinco, né, no caule, para que a parte vegetativa de outra variedade, normalmente de outra espécie, mas do mesmo gênero, seja inserida, né, enxertada, colada, né, praticamente nesse cavalo, né? Então a gente vai chamar de cavaleiro e cavalo aqui.
Para realizar a enxertia, a técnica também é bastante minuciosa, processo totalmente manual também, e depende muito da habilidade do enxertador, né? E aí, então, é assim que toda a vitis vinífera atualmente hoje é produzida, com base na enxertia, usando, né, como enxerto essas variedades que tem o sistema radicular resistente. Depois que se insere, né, é preciso fazer esse vinco, e ela é inserida no caule, né? Depois você amarra, muito bem amarrado, tem que ter todo um sistema de amarre, porque ali você está expondo, né? E aí podem entrar, né, bactérias, fungos, etc., que podem apodrecer, da sua enxertia dar tudo errado. E aí, então, essa planta vai produzir os frutos normalmente, os frutos da porção superior, da porção produtiva. E o sistema radicular é da outra variedade, que é resistente. Atualmente, então, se faz isso, né? Porque a vitis vinífera é, então, mais sensível, né? É bem possível, então, porque isso é característico de quase todos os produtos agrícolas, né? Esses que são extremamente... têm uma qualidade muito grande do fruto, muitas vezes são fracos e sensíveis na raiz. Então, para muitas espécies é feita a enxertia. Então, a técnica de enxertia, né, foi feita sempre, né, uma técnica manual, e desde sempre foi feito isso, mesmo antes, né, dessa praga dizimar, porque se a praga dizimou, é porque um dia ela tinha antes, né? Então, simplesmente ela teve alguma condição ambiental que fez com que ela proliferasse a ponto de ocupar a Europa inteira, né? E fazer com que a produção caísse absurdamente. Considerando, então, tudo isso, que, então, a videira, né, tem todas essas características que a gente viu agora, vamos pensar, né, naquilo que a gente vê aplicado à Sagrada Escritura. O que está dito, né, em Isaías. Né? Vejam só. Agora, pois, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, sede vós os juízes entre mim e minha vinha. Né? Deus e a sua vinha, que é Israel. Que coisa há que eu devesse fazer mais à minha vinha que não lhe tenha feito? Far-lhe acaso injúrias em esperar que ela desse boas uvas em lugar das labruscas que produziu? É curioso que quando você vai procurar no dicionário, dependendo do local que você acha, labruscas, eles falam que é azedo, mas não é azedo. A uva labrusca é uma uva doce, extremamente doce, mas ela não serve para fermentar adequadamente. Então, labrusca é exatamente isso. Produz o fruto, mas o fruto não serve para fermentação. Pois agora vos mostrarei o que hei de fazer à minha vinha. Então, de fato, Israel era a vinha, né? Mas ele não se comportou como a vinha esperada, a vinha produtiva, a vinha que desse fruto para fermentar, para formar um vinho. Arrancar-lhe-ei a sebe e ficará exposta ao roubo. Ou seja, ele vai tirar o muro, né? Ele vai tirar essa cerca, né? Que protegia a vinha. Derrubar-lhe-ei o muro, a sebe e a cerca viva, né? O muro mesmo, e ficará sujeita a ser pisada. Farei com que fique deserta, não será podada nem cavada. Então, se supõe que todos esses cuidados, né, foram dados para essa vinha, né? Então, o que é essa sebe, o que são o muro, né? O que é a poda, né? O que é cavar, né? A vinha tem que ser cavada porque a raiz, permanentemente, a cada ciclo produtivo, ela precisa ser exposta e adubada, né? Então, a parte de cavar a vinha faz parte do ciclo, uma coisa que eu não mencionei na hora de mostrar as características da videira, né? Então, ela precisa ser cavada e é jogado o adubo, né? Coisa que é mencionada na outra passagem. A poda, né? Então,
que é essencial para a produção. A sebe, essa cerca, então, é uma cerca viva, né? O que vai proteger dos animais que passem, né? Que exatamente a vinha precisa ser um local protegido. A uva é colhida e aí, naturalmente, tendo frutos, vão animais lá colher. E sendo o lugar que vai ser produzido esse líquido precioso, era um local muito sujeito, né? A roubo, a furto, a invasão. E aí, por isso, ela precisava ser protegida, né? Então, Deus teve todo o cuidado com essa vinha eleita, essa vinha de eleição, essa vinha de alta qualidade que foi Israel e que não vai dar o fruto correspondente, né? Deu a lei, né? Os Santos Padres falam, né, que o muro exatamente pode ser entendido como a lei, né? Que tinha exatamente que proteger, na qual ela ia se apoiar, e ela não soube se aproveitar disso. E aí, por isso, ela fará com que fique deserta. E aí, estando deserta, não tendo nada lá, não será podada nem cavada, né? Vai ser abandonada. Nosso Senhor, então, vai contar, considerando essas características da vinha, vamos ver se a gente consegue aproveitar um pouco mais, essa outra parábola, ou seja, né? Ele estava lá, conversando com os doutores da lei, estavam lá, né, debatendo com a sinagoga, né, insistindo aqui, olha, tudo isso, né, e veja quantos termos eram próximos, os mesmos das profecias que a gente mencionou antes, né, para não dizer idênticos, né, ele insistindo, então, e colocando, né, os doutores da lei não, nessa encruzilhada. E aí Nosso Senhor fala, ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, né? Olha lá, né, de novo, a sebe, né? Cavou um lagar, né? Exatamente, o lagar que é onde a uva é pisoteada, precisa ser cavado diretamente na terra. E edificou uma torre. Por que a torre? A torre para proteger, né? Então a torre está lá, na vinha, né? É cavado o lagar, onde a uva vai ser pisoteada, e ela precisa ser protegida. Então tem uma sebe. E tendo arrendado a lavradores, deixou o país, né? Então, o povo de Israel é essa vinha, né? E Deus dá tudo para ele, né? Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto da sua vinha. Então, se diz que esses servos, né, vão ser os profetas, né, todos que vão cobrar os frutos de Israel e que vão, né, exatamente condenar a não produção desses frutos. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro, né, que é o que a gente vê acontecendo no Antigo Testamento. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Então, vai ser toda a história do Antigo Testamento, né? Aqui, Israel sendo cobrado dos frutos que não estão sendo produzidos, né? Tem a sebe para proteger, né, de todos os animais, toda a proteção que Deus deu ao povo judeu durante todo o seu período de história. E cavou esse lagar. E a gente pode dizer que esse lagar não foi aproveitado, né? Não foi usado, não foi pisado. Os frutos, eles comeram, né? Os frutos não foram utilizados, não foram oferecidos para Deus. Os frutos, eles comeram. O lagar foi abandonado. E edificou, né, uma torre, né, que é a proteção, também a vigilância do povo Israel. E aqui eles, né, aplicam diferentemente, tanto a sebe quanto a torre, né, a lei e a proteção que Deus deu para o povo de Israel. E aí, enfim, enviou o seu próprio filho, né? Então, Cristo vai ser enviado, o verbo vai se encarnar, e se espera, então, que o filho, né, o verbo de Deus, seja respeitado. Os lavradores, porém, vendo seu filho, disseram uns aos outros, eis o herdeiro. Então, os judeus reconheceram que Cristo era o herdeiro, mas eles não aceitaram. Né? Eles não queriam aquela herança.
Ou melhor, eles queriam a herança de um outro jeito e vão tentar roubar essa herança. O herdeiro está ali, mas se esse reino é desse jeito que ele está prometendo, nós não queremos. Matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram para fora da vinha. Tá? Então, Nosso Senhor vai ser morto fora de Jerusalém. Né? Então, eles vão arrancar fora, né, o filho, né, do dono da vinha, matá-lo e o assassinaram. Né? É isso que vai ser feito. Pois bem, quando voltar o Senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Né? Então, dependendo da passagem aqui em São Mateus e no outro evangelista, que eu não me lembro o nome, ele diz, né, em alguns casos eles vão colocar a resposta, né, os doutores da lei, né, vão dar a resposta daquilo que era esperado dessa história, né, que então o dono da vinha vai fazer. Então eles vão reconhecer, mas isso não significa que eles vão dar o braço a torcer. Por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Então vejam como, né, essa história tem todos esses detalhes recapitulados, né, das profecias e que condizem tão bem, né, com as características da cultura da vinha. Quando então dá para essa vinha produzir o fruto adequado? Quanto então dá para essa vinha produzir esse fruto que serve para fermentar? Né? Para esse fruto, então, ser produzido com a qualidade desejada, não podemos usar a vinha labrusca. Né? A vinha labrusca não serve, ela produz um fruto que vai ser comido, vai ser aproveitado, não vai ser fermentado. É preciso, então, utilizar um enxerto. É preciso tirar essa raiz falsa, essa raiz, então, né, que ocultamente, né, faz obras falsas, né, faz obras que não prestam, né, que desonram a Deus. Então, arranca essa raiz fora e coloca outra. Né? Vai ser, então, a encarnação do verbo, né, é Deus, então, né, vindo ao mundo, penetrando, então, né, na terra. Essa terra, então, vai gerar vai permitir o desenvolvimento dessa raiz e a gente vai arrancar o tronco dessa verdadeira vinha para enxertar a vinha produtiva que somos nós. Né? Vejam, a vinha, lembrem-se, ela só consegue produzir adequadamente, né, se ela tiver a estrutura formada, o apoio formado, né, as estacas formadas. Né? Essas estacas, então, o que a gente pode dizer? Né? Nossa Senhora que vai dar exatamente o sustento para essa verdadeira vinha, né, que vai suportar, que vai sustentar, que vai ser, né, o seio, né, onde o verbo vai se encarnar. E Nosso Senhor, então, essa verdadeira vide, né? Que vai ser morto para a gente poder ser enxertado. E aí, por isso que Nosso Senhor vai falar isso, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. A vinha desejada, ela não produziu frutos, né? Ou melhor, ela produziu fruto, e o fruto labrusco, que não serve para o vinho. Né? O vinho, exatamente, para ser produzido, tem que ser macerado, tem que ser destruído. Então, as nossas obras, né? Se a gente, aquilo, tudo que o padre falou antes, né? Se a gente atribuir ao nosso mérito próprio, né? Enquanto a gente não amassa, não pisa, né? E não deixa tudo que é orgulho, amor próprio, vontade própria para fora, esse vinho não consegue ser fermentado. E para ver a fermentação adequada, o que precisa ter? Precisa ter essa população de leveduras por cima. E que são o quê? Microscópicas, lembrem, né? Então, o que não mais é essa população de leveduras do que todas as circunstâncias adversas que a gente passa na vida, que são minúsculas, né? E que parecem tão grandes, né? São todas as diversidades, todas as contrariedades que vão obrigar a gente exatamente a abandonar as doçuras, né, desse mundo, para aproveitar adequadamente o fruto das nossas obras, para que esse fruto, né, então, possa ser fermentado e vire vinho. São as nossas obras unidas com o sacrifício de Nosso Senhor,
né? É o sangue de Cristo que vai tornar a nossa obra meritória. Enquanto ela tiver de nós mesmos amor próprio, orgulho, fama, de nada serve. Então, amassemos esse fruto, deixemos isso de lado, né? E deixemos que essas contrariedades da vida fermentem as nossas obras. E então, os ramos têm que ser podados adequadamente, né? Então, precisa tirar todos aqueles apegos que a gente tem, as coisas, para a gente conseguir produzir ramos produtivos. E aí, o nosso Senhor retoma tudo isso. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele o cortará. Então, se não houver obras, né, vamos cortar fora. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Então, essas podas são sofrimentos todos, né, que a gente tem, e essas perdas, né, a gente exatamente abrir mão, né, dos bens terrenos, dos bens caducos, né, dos bens que têm que ser, de fato, arrancados para que a gente produza mais frutos. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sim, porque se está enxertado, os dois estão unidos. E esse ramo não vai dar fruto por si mesmo, não consegue, se não permanecer enxertado, né? Se você arrancar o fruto e não colocar um sistema radicular, não tem nunca como ele dar fruto. Assim também vós. Não podeis tão pouco dar fruto se não permanecerdes em mim. E é isso, né? De fato, enquanto nossa obra for só nossa, não tiver unida aos méritos de Cristo, não serve para nada, né? Esse fruto vai ser esse fruto labrusco, que não consegue produzir vinho, né? Não está unido aos méritos do sangue de Nosso Senhor. Eu sou a videira. Então, agora Nosso Senhor resolveu a coisa. Então, aquela vinha esperada que era Israel, esquece, né? Não tem calma. A videira verdadeira sou eu, e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançado ao fogo queimar-se-á. E, de fato, é isso que é feito tradicionalmente, né? Todos os galhos que são tirados, que são podados, são queimados, né? Muitas vezes aproveitam para adubar e etc., mas na maior parte das vezes são queimados ali mesmo, na própria vinha, para acelerar o processo de adubação. Então, vejam, né, quando Nosso Senhor aplica todos esses detalhes em todos os profetas que a gente vê, né, usando essas palavras que são tão coincidentes, né, e que convergem tão bem com a realidade dessas culturas, né, é uma maneira da gente exatamente exercitar a atividade da meditação, né? Usando, então, essas informações naturais para conseguir tirar mais proveito dos ensinamentos de Nosso Senhor. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Enfim, fiquei bem contente aqui de ter achado tantas informações. Dá para explorar muito mais, né? Mas, enfim, dadas as limitações aí das circunstâncias, né? Umas leveduras aí que não ajudaram a fermentar tão bem, né? Essas circunstâncias aí, um dedo cortado, né? Do marido, uns 5 quilos de estrogonofe para fazer, tudo mais, né? Mas, enfim, eu acho que com os elementos, né, naturais e com quem consiga aprofundar mais, vocês conseguem, né, tirar muito mais proveito do que eu mesma, certo? Enfim, tudo isso, tá, pessoal, para estimular vocês a estudarem biologia, tá? Certo? É isso, então, consegui ser muito mais breve do que da outra vez, né? E alguém tem alguma pergunta? Sim, eu lembrei de uma coisa. O Alex tinha perguntado, né, na aula passada, não sei se você lembra, Alex, que o Natanael estava... Você me perguntou para mim por que Natanael estava debaixo da figueira, né? E aí os Santos Padres dizem isso também, né? Que a figueira e a folha da figueira, sobretudo, é símbolo do pecado. Então, não que Natanael estivesse
em pecado, mas exatamente, ele estava na sombra dele porque estava duvidando, né, de Nosso Senhor. Lembrar também que é com a folha da figueira que Adão e Eva se cobrem, né? Então, mais uma vez, ajustando esse símbolo da figueira às obras más, né, dos judeus. É isso. Tá bom, então, consegui concluir. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.